E ainda com esse olhar para o ano de 2026, a gente segue olhando para essa agenda do Legislativo. Temos ali como uma das prioridades o acordo Mercosul-União Europeia, também tem uma agenda ambiental aí no radar. Tem licenciamento ambiental, que já virou lei, mas que enfrenta o risco de judicialização. Tem projetos sobre energias renováveis, economia circular e incentivos verdes. Para entender como clima, meio ambiente e segurança jurídica entram na conta do custo de capital no Brasil, a gente conversa agora com o professor Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente aqui da CNN. Estávamos com saudades, professor. Bom dia. Bom dia, Carol. Eu também estava com saudades. Uma semana sem vir, já entrei em abstinência. Muitas demandas para o professor, então. Por isso, a gente vai ter várias participações do professor ao longo dessa edição. Para começar, professor, olhar para esse ano aí de 2026, para essa pauta do Legislativo que conversa muito sobre as pautas ambientais. Afinal, a gente está falando aí da elaboração de leis. Mas também, professor, qual que é o principal risco para projetos e investimentos de olho nessa agenda que começa agora com a retomada dos trabalhos no Congresso? Então, nós temos uma pauta que já saiu do Congresso, né, mas está ainda fervilhando, que é o projeto de lei de licenciamento ambiental. Ele foi aprovado o ano passado com vetos, depois voltou para o Congresso, enfim, teve a derrubada dos vetos e já está valendo. Qual é o problema dessa lei? É a insegurança jurídica que ela pode gerar, não num primeiro momento, ela até agiliza realmente o licenciamento ambiental, mas ela pode trazer questionamentos, inclusive já há questionamento no Supremo a respeito dessa lei, mas pode trazer questionamento para obras específicas em função desse licenciamento mais rápido. Então, aquilo que os defensores da lei imaginavam, falaram assim, vamos conseguir um licenciamento mais ágil, pode realmente acontecer no primeiro momento, mas logo em seguida pode ter a judicialização de projetos específicos e isso pode retardar muito o desenvolvimento de obras, por exemplo, setor de saneamento, mineração, infraestrutura, a ver, né? Vamos ver o que o Supremo decide em relação a isso também. E até recordo aqui, né, professor, quando foi aprovada a nova lei de licenciamento, a própria ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, chegou a fazer essa ressalva, que via ali no horizonte justamente esse risco, essa possibilidade de judicialização. Exatamente. Então, não é uma pauta do Congresso, mas está no radar porque é uma coisa recém-aprovada no Congresso, né? Estava terminando o ano passado, quando isso foi publicado, e agora vai caber ao Supremo decidir aí esse início de judicialização dessa pauta. Quando a gente olha para essa lista aí que está no radar do Congresso, professor, eu citava também energias renováveis e incentivos verdes. Como é que esses assuntos entram nessa conta? Então, nós temos uma arte que sintetiza os principais PLs que estão tramitando no Congresso. Nós temos o PL 998, de logística reversa e reciclagem de painéis fotovoltaicos. Ele vai obrigar, uma vez que se torne lei, vai obrigar aqueles prestadores de serviço, produtores, importadores de painéis fotovoltaicos, porque tem crescido muito o uso disso, né, para geração solar, por exemplo, em pequenos negócios, residências, mesmo grandes empreendimentos têm buscado energia fotovoltaica. O que fazer com esses painéis que têm normalmente uma vida útil de 25 anos? Então, é importante que tenha essa definição. Tem o PL 4790, que é para incentivo ao uso de energias renováveis em projetos de irrigação. Então, vai tornar essa energia mais acessível, né? Vai ter um custo menor caso esses sistemas de irrigação usem energias renováveis. Incentivo fiscal para micro e mini geração distribuída, um PL 752, com incentivos fiscais também. O PL 2741 incentiva o uso de renováveis em novas construções, ou seja, obrigar as novas construções, a partir de um determinado tamanho, de utilizarem, pelo menos parcialmente, energia renovável. Isso vai representar, ao longo da vida útil desses empreendimentos, uma economia bastante interessante. E, finalmente, o PL 1338, que é o passaporte verde para empresas que adotem práticas ambientais. Aí é uma previsão de uma série de isenções ou reduções de impostos.
Eu tenho isso, fazer aqui uma propaganda, eu tenho isso detalhado no texto do meu blog, que acabou de ser publicado hoje na CNN. Né? Então, tem os detalhes de tudo isso. Ótimo, é cnnbrasil.com.br, lá tem o blog do professor Pedro Cortes, detalhando para a gente exatamente quais são esses projetos que já estão lá no Legislativo e o que a gente pode esperar para esse ano de 2026 com relação a essas propostas. Professor, obrigada. Daqui a pouquinho a gente conversa mais então. Até daqui a pouco.